Série técnica. Bem-vindo ao Paracatu Rural. Um sistema de alimentação para vacas em lactação. Para ser implementado em uma fazenda, é necessário considerar o nível de produção, o estágio da lactação, a idade da vaca, o consumo esperado de matéria seca, a condição corporal, tipos e valor nutritivo dos alimentos a serem utilizados, segundo a Embrapa Gado de Leite. O estágio de lactação afeta a produção e a composição do leite, o consumo de alimentos e mudanças no peso vivo do animal. Nas duas primeiras lactações da vida de uma vaca leiteira, deve-se fornecer alimentos em quantidades superiores àquelas que deveriam estar recebendo em função da produção de leite, pois estes animais ainda continuam em crescimento, com necessidades nutricionais bastante elevadas. Assim, recomenda-se que aos requerimentos de mantença sejam adicionados 20% a mais para novilhas de primeira cria e 10% para vacas de segunda cria. Recomenda-se alimentar as vacas primíparas separadas das vacas mais velhas. Este procedimento evita a dominância, aumentando o consumo de matéria seca. As vacas não devem parir nem excessivamente magras nem gordas. Vacas que ganham muito peso antes do parto apresentam apetite reduzido, menores produções de leite, distúrbios metabólicos como cetose, fígado gorduroso e deslocamento do abomaço, além de baixa resistência aos agentes de doenças. No quarto episódio da série Como Aumentar a Produção de Leite Sem Mexer na Dieta da Vaca, podcast da Milk Point conduzido pelas entrevistadoras Maísa Serpa, médica veterinária, e Stephanie Gonçalves, zootecnista, recebeu o João Paulo Alves dos Santos, engenheiro agrônomo especialista em produção de alimentos e nutrição de ruminantes. Também Alexandre Mendonça Pedroso, engenheiro agrônomo, especialista em nutrição e bem-estar de gado leiteiro. E também o produtor rural Fábio Ribeiro Lembe, proprietário da Fazenda Tainá, em São Pedro, São Paulo, que produz 9.000 litros por dia de leite em sistema confinado. O agrônomo João Paulo comentou que quanto menos a dieta é alterada em uma fazenda, mais ela está funcionando. Quando estudante, eu tinha uma certa fissura por acompanhar as formulações de dieta e ver os ajustes de dieta e as respostas produtivas com os acertos das dietas, né? E com o passar do tempo, esse anseio ele foi diminuindo. Hoje, se você perguntar para mim o que é uma fazenda redonda, né? Talvez eu faça uma pergunta antes, que é a seguinte: quantas vezes essa fazenda, né, muda a dieta dela por ano? Sim. Quando você faz essa pergunta para um grupo de pessoas, algumas associam a frequência de mudança à necessidade, claro, e ao sucesso do negócio. E eu penso exatamente o contrário. Quanto menos uma fazenda mexe numa dieta, significa que aquela dieta está funcionando, né? Ela está indo bem. Então, assim, um sonho de consumo, meu, talvez, do Alexandre, do Fábio, seria a gente conseguir formular uma dieta no início do ano e passar o ano todo sem mudar essa dieta. Esse seria o sonho de consumo das vacas, na verdade. Não, sim. Eu ia falar isso, que elas gostam de rotina, né? Elas não gostam de ficar mexendo. Eu vi até um meme esses dias sobre isso, tipo assim, o que queremos? Queremos a mesma raça, as vacas falando, né? Eu quero a mesma dieta todo dia, né? Parem de mudar a minha dieta. Vocês sabem que, deixa eu fazer um parênteses aqui, porque é interessante. Há uns anos atrás, até quem quiser, está disponível na internet. Tem uma revista americana que eu gosto muito de ler, a Dairy Herd Management, excelente, na edição de julho de 2017. A reportagem, a capa da revista é uma entrevista com uma família, né, de produtores, eu não me lembro de qual estado americano é, mas uma fazenda de 600 vacas, mais ou menos, que para a realidade americana não é uma fazenda tão grande, mas quando a gente compara com a realidade brasileira, é uma fazenda de porte interessante.
e que tinha na época, né, a média de produção das vacas de 18 mil quilos por vaca ano. Isso é um absurdo. Como média de fazenda, 18 mil quilos por vaca ano, e, logicamente, houve interesse de fazer entrevista com esses caras. E o repórter fez a primeira pergunta que ele fez para a turma lá, né? Se vocês tivessem que apontar um fator como o grande responsável, o grande diferencial para esse resultado, qual seria? E o Big Boss lá respondeu na lata, assim, falou a consistência. Falou, aqui as coisas não mudam. Né? E é exatamente isso que o João está falando. Né? É isso, essa consistência, né? Não só na formulação, mas nos processos, como as coisas são conduzidas na fazenda, é fundamental. É até uma dica, né? Eu colocaria aí, assim, se você, produtor, muda muito sua dieta no decorrer do ano de trabalho, alguma coisa não vai bem. Então, comece a olhar para dentro do seu sistema de produção, novamente, né, esse termo que está na moda da visão 360, né, mas realmente é um termo perfeito, porque você tem que olhar ao seu redor, entender o que está acontecendo, entender tudo que está por trás do coxo, né? Não adianta olhar para aquele coxo e discutir aquela dieta, né? Já houve, por exemplo, o caso de eu visitar uma fazenda, ela está com uma dieta maravilhosa num determinado mês, no mês seguinte, a vacada que estava comendo, por exemplo, uma silagem de milho, está comendo cana. E aí você pergunta, o produtor fala, o que aconteceu ali? Ele fala, nada. Como nada, rapaz? Você estava dando silagem de milho e tal, não, acabou minha silagem de milho, então nós temos ali uma cana e tal. Então, quando a gente entra nesse nível, esse é um nível de produção, de conversa e tudo mais. O outro nível é aquele em que você tem a tal da consistência, muito bem colocada pelo Alexandre. Não saia daí, a gente continua esse assunto depois do intervalo. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube, e aqueles que não têm internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? Um plano de alimentação para vacas em lactação deve considerar os 3 estágios da curva de lactação, pois as exigências nutricionais dos animais são distintas para cada um deles. As vacas, nas primeiras semanas após o parto, não conseguem consumir alimentos em quantidades suficientes para sustentar a produção crescente de leite neste período, até atingir o pico, que ocorre em torno de 5 a 7 semanas após o parto. O pico de consumo de alimentos só será atingido posteriormente em torno de 9 a 10 semanas pós-parto. Por isso é importante que recebam uma dieta que possa permitir a maior ingestão de nutrientes possível, evitando que percam muito peso e tenham sua vida reprodutiva comprometida. O concentrado para vacas em lactação deve apresentar 18% a 22% de proteína bruta e acima de 70% de nutrientes digestíveis totais, na base de 1 kg para cada 2,5 kg de leite produzidos. Pode-se utilizar uma mistura simples à base de milho moído e farelo de soja ou de algodão, calcário e sal mineral, ou, dependendo da disponibilidade, soja em grão moída ou caroço de grão. Pode-se utilizar uma mistura simples à base de milho moído e farelo de soja ou de algodão, calcário e sal mineral, ou, dependendo da disponibilidade, soja em grão moída ou caroço de algodão. Dieta completa é uma mistura de volumosos, silagem, feno, capim verde picado, com concentrados, energéticos e proteicos, minerais e vitaminas.
A mistura dos ingredientes é feita em vagão misturador próprio, contendo balança eletrônica para pesar os ingredientes. Muito usada em confinamento total, tem a vantagem de evitar que as vacas possam consumir uma quantidade muito grande de concentrado de uma única vez, o que pode causar problemas de acidose nos animais. Além disso, recomenda-se a inclusão de 0,8% a 1% de bicarbonato de sódio e 0,5% de óxido de magnésio na dieta total, para evitar problemas com a acidose. Para animais mantidos a pasto, o método mais prático de suplementar minerais é deixando a mistura, comprada ou preparada na sua própria fazenda, disponível no coxo coberto, à vontade para o seu gado. Maísa Serpa, médica veterinária, disse que não quer dizer que a dieta precisa ser sempre a mesma para as vacas, pois uma elevação no preço de algum produto na ração, por exemplo, pode ser necessária mudança na dieta. A gente não está falando aqui que você não vai mudar a dieta nunca na sua vida, né? Porque tem situações que, por exemplo, a situação que a gente está vivendo agora, milho, soja é muito alto, o produtor, às vezes, ele está procurando alternativas porque, às vezes, a margem não dá, né? Mas aí isso é um caso de necessidade. Agora, igual você colocou, não aconteceu nada, o cara dava silagem de milho e, do nada, ele resolve mudar para cana, porque acha que vai dar mais certo ou coisa do tipo, né? Eu acho que tem situações, e a gente até vai abordar isso num episódio mais para frente, falando de alimentos alternativos ao milho, né, coisas que variam também com sazonalidade, com proximidade, né, de ter o produto ali para usar na dieta, mas se alterar alguma coisa com um motivo por trás, né, não só assim, no sentido de vamos testar para ver se isso daqui dá certo, ou coisa do tipo, assim, né? Só para a gente pontuar que existem casos que a dieta deve ser alterada, mas se você puder manter, é aquele famoso, né? Time que tá ganhando, a gente não muda, né? Só assim, esclarecendo, né? Entendi sua colocação, importante, lógico, vamos elucidar bem, não é que nós não vamos mudar a dieta, né? De forma alguma, até você colocou muito bem. A questão da pandemia, né? E toda essa conjuntura econômica internacional alta de commodities, então todo mundo, né, está procurando alternativas, né? Mas e toda vez também, não só em situação de pandemia, tem momentos que um determinado insumo ele sobe de preço, ele passa a não ser mais viável, e aí você acaba forçosamente mudando. Mas acho que é importante a gente colocar aqui essa questão da ansiedade das tais mudanças de dieta, né? Por que nós vamos mexer na dieta? Mexer na dieta é algo positivo ou negativo para o sistema de produção? Depende, né? Então, acho que talvez seja melhor colocar essa palavrinha aí, depende, né? Exato. Acho que assim, o espírito da coisa, na minha opinião, é assim, quanto menos mexer, melhor, né? Muitas vezes é inevitável mesmo, em função de questões de mercado, de, enfim, disponibilidade de alimento e tal, mas quanto menos, melhor. Eu tenho uma colocação aqui a respeito disso. Não sei se, não vou dizer uma divergência, mas talvez uma parte. É o seguinte, olhando do lado do produtor, esse ponto de mexidas na dieta, para mim é um pouco daquela parábola do Tostines vende mais porque é fresquinho porque vende mais, né? Eu acho que uma fazenda que consegue mexer muito pouco numa dieta é um reflexo de muita coisa feita atrás que propicia isso, que propicia que a pessoa consiga não mexer. Porque, assim, difícil a pessoa querer ficar, assim, rara, assim, claro que existem várias situações que a pessoa realmente tá buscando, só quero aumentar o leite, estou muito bem, mas quero aumentar o leite. Mas, normalmente, você está mexendo porque você está tendo o contrário, você está tendo queda de produção repentina, você estava numa produção que começa a cair, ou é isso, mudou o preço de alimentos, ou acontece com nós também, a forragem muda de condição, a gente não consegue manter um padrão. Então, as fazendas que são capazes de mexer muito pouco, acho que é um reflexo que vem de coisas lá atrás, assim, consegue ter um padrão de volumoso muito bom, assim, garantir um ano inteiro com uma qualidade, vamos dizer, padronizada,
acesso ao alimento também, consegue às vezes estocar, pagando preço melhor, tem silo, e a maioria das pessoas está sujeita a preço de mercado das coisas e disponibilidade de produtos, às vezes falta cevada, às vezes tem cevada, às vezes a cevada chega muito úmida, às vezes não chega. Então, assim, eu enxergo um pouco diferente, assim, eu acho que concordo que o produtor não tem que olhar só para, assim, eu quero mudar para aumentar a produção. Acho que você tem que olhar o problema, na verdade, não. Aumentar a produção é um problema muito amplo. O problema é diminuir isso, assim, eu quero porque esse ingrediente está caro, esse está com uma qualidade abaixo, aí sim. Ou porque eu analisei meu leite e deu uma gordura invertida, ou ureia N1 muito alto, aí sim. Mas eu acho que é muito reflexo de fazendas muito bem estruturadas, organizadas, que pode ser de qualquer tamanho, desde que a pessoa faça proporcional ao tamanho que ela tem, mas é reflexo de uma organização, assim, um preparo e eu considero assim realmente um nível avançado de uma fazenda que consiga mexer muito pouco, assim. Eu acho que é um reflexo de nós não discordamos, não, Fábio, nós estamos concordando. Acho que assim e está certo você, realmente, para poder não mudar ou mudar pouco, tem que ter planejamento, tem que ter muita coisa por trás, mas esse é o ideal, né? Quanto menos, melhor. Né? Chegar aí não é simples. Era o que eu ia falar, né? Eu ia puxar esse gancho de, antes da dieta, ter esse planejamento, igual o João falou. Ele chegou lá, estava dando uma silagem de milho, estava tudo ótimo, e de repente acabou e foi para cana. As vacas vão sentir essa troca, vai responder em produção, e se talvez ele tivesse planejado melhor essa silagem, não teria necessidade de fazer essa troca, talvez não foi, claro que existe as intempéries, o preço, a disponibilidade, enfim, mas se ele tivesse se planejado melhor, talvez não teria acabado e não teria necessidade dessa troca de dieta. Então, com certeza, esse planejamento é um antes, né, que precisa ser feito aí nas propriedades, que com certeza é um alto padrão, mas que é o que precisa ser alcançado, né? Alexandre e o João não me deixam mentir. E fique atento ao seu Paracatu Rural, pois no 5º episódio, os especialistas comentam sobre a frequência da mudança na dieta das vacas leiteiras. E você pode conferir também os episódios anteriores no nosso canal youtube.com/Paracatu Rural. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? E agora vamos aos abraços para os ouvintes, telespectadores e internautas. No YouTube, Edson de Alcântara, em Toledo, Paraná, Max Jones de Souza, Maria de Fátima Oliveira Barbosa, Elza Campos, em Cuiabá, Mato Grosso, Raimundo Nonato, Leni Severo, o Leandro Fernandes Barros, de Monte Alegre do Piauí, Elton Paiva, no Instagram, abraço para o Domingos Renato, Saulo Botelho, João Victor Pinton, Carlos Alberto, Anne Gabriele, também tem o Jordan Zandberg e Michel Aarte. Facebook, Leandro Santos, Paulo César Jesus, Maiara Tavares, Márcio Costa, Hércio Paulo, Maria Rita, Terezinha Monteiro Mendes e Fábio Silva. O Cássio Roberto Tavares, na Fazenda Baixadão, em Pompéu, Minas Gerais, nos acompanha pela TV Milagro. Um abraço a todos vocês que acompanham pela TV. E também para o nosso ouvinte Guilherme e toda a equipe da Redemac Minas. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo nas suas redes sociais. Seu Paracatu Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Para minha esposa Paula, aquele beijão. Te amo, Paula. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã
para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural, programa Paracatu Rural.